não se pode discutir a situação dos índios no Brasil sem considerar a legislação que os ampara. A Constituição de 1988 trouxe, além das conquistas, novos desafios para o movimento político indígena. Movimento esse que também foi influenciado pela Igreja, que marcou de diferentes formas a trajetória desses povos. Houve um período, nos anos 70, em que, começando com a Igreja, que a Igreja Católica teve um papel importantíssimo na figura do CIMI, né, que é o Conselho Indigenista Missionário. E foram eles que promoveram as reuniões, as primeiras reuniões, assembleias indígenas, juntando vários povos do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste e tal, dando condições materiais de hospedagem, comida e tal, para eles discutirem entre si os seus problemas. E aí que muitos dos povos indígenas começaram a perceber que eles não estavam sozinhos na tragédia, que havia um monte de outros índios que estavam passando pelas mesmas dificuldades e tudo. E aí começou o movimento indígena, né, que culminou em 1980 com a criação da União das Nações Indígenas, que, enfim, durou, não chegou a durar 20 anos, mas existiu num momento crucial que foi a Assembleia Constituinte. Que definiu a sociedade brasileira de uma maneira diferente do que antes havia, né? Antes era uma língua, uma religião, um hino nacional, uma nação, né? Hoje a sociedade brasileira é pluriétnica, é multicultural. As minorias têm garantidas ali o reconhecimento pelo Estado e o atendimento de políticas diferenciadas. O caso da Colômbia também, né, que dá todo o direito, não é, a uma visão de mundo diferenciada para esses grupos, respeita suas organizações sociais, mas a prática, não é, dessas garantias e a implementação dessas garantias, elas não são, obviamente, na maioria das vezes respeitadas, não é? A própria Constituição brasileira que garante, não é, os processos de terras, né, de garantia das terras, dos direitos territoriais, dos direitos às políticas, não é, às suas formas de organização, não respeitou até agora o prazo, não é, de fazer exatamente a identificação dessas terras, de fazer a delimitação dessas terras. Esses ganhos que eles tiveram, isso significou que eles tinham coisas para fazer, né? Desenvolvimento comunitário, organização política em termos de grupos de pressão. Então, o movimento político como tal, ele se transformou em ações diretamente ligadas às comunidades. Então, desde aquele momento de 1987, 88, que eu, pelo menos, não tenho visto nada semelhante acontecer mais recentemente, mas há outras formas de luta. Não é só ir para as ruas protestar. Eles estão muito ligados, por exemplo, ao Ministério Público. Eles têm postos estratégicos em alguns lugares dos ministérios da burocracia nacional. Alguns têm sido eleitos pelo voto direto para alguns cargos políticos, principalmente no Norte, né, prefeituras e assembleias legislativas e tudo mais. Então, é mais por aí, é mais no sentido de ocupar lugares no aparelho de Estado nacional. Eu tenho que entender, na verdade, como funcionam as burocracias, né, as leis, como funcionam. Que tipo de coisas eu tenho que aprender para que essas coisas que eu aprenda sirva para mim e para o meu povo. Eu acho que esse é o desafio que a gente vê, deixar o índio, primeiro, né, deixar o índio conversar por si mesmo, né. Então, eu acho que esse é o desafio que a gente busca, é sentar com os mais líderes espiritual para a gente pensar na nossa vida, né, pensar por nossa memória mesmo, né. Eu acho que esse que a gente está uma busca, né? Que sim, sem isso a gente não vamos chegar à melhoria das comunidades Guarani. Eu acho que
E também depois aí juntar nossas autoridades, trazer mais na aldeia, mostrar, né? O próprio índio tem que ir na cidade ou trazer a autoridade na aldeia, mostrar a dificuldade. Eu acho que isso tem que partir pelos Guarani, né?